Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito do governo Michel Temer na administração da Petrobras. Para entender, o ideal é que vocês deem uma assistida no vídeo anterior, que vai falar sobre o contexto da Lava Jato e os seus impactos gerais ligados à Petrobras. Se a Petrobras estava quebrada ou não. Nesses vídeos anteriores, nos dois últimos vídeos anteriores, ele fala um pouquinho a respeito disso, demonstrando mais o contexto histórico para vocês entenderem como chegou a administração do Michel Temer. Bem, então vamos fazer uma recapitulação então de alguns aspectos que ocorreram com a Petrobras. Em 2008, a Petrobras ela descobriu o pré-sal, né? A partir disso, a empresa ela teve que fazer investimentos muito grandes para poder extrair esse pré-sal, já que precisava de tecnologia nova, precisava de toda uma infraestrutura para poder extrair esse petróleo de águas tão profundas como são as águas do pré-sal. A partir disso, então, a empresa ela conseguiu muitos recursos, né, através da abertura de capital e através de empréstimos com o BNDES principalmente. Então a empresa ela conseguiu muitos recursos, fez muitos investimentos. E em 2014 aconteceram duas coisas que impactaram fortemente na renda dessas empresas de petróleo. Uma delas foi a queda brusca do valor do petróleo, que caiu na faixa de 109 dólares em 6 meses para pouco mais de 30 e poucos dólares, praticamente um terço do seu valor. Isso gerou uma forte queda nas ações dessas empresas, porque a expectativa de lucro dessas empresas, de acordo com os investimentos que estavam sendo feitos nos últimos anos, caíram. Então isso gera também uma queda nas ações da empresa e uma dificuldade também nos créditos, que era muito alarmentado aí, pelas mídias. A dificuldade da empresa. Isso tem um contexto e esse é o contexto. O outro contexto é que chegou a Lava Jato, descobriu a corrupção, isso afetou também a imagem da Petrobras. Até então, por muito tempo, ficou-se sem saber o que isso iria gerar, o quanto foi que foi roubado. Foi feito diversos estimativas absurdas de que a Petrobras tinha perdido 60, 80 bilhões com a corrupção, algo que ficou comprovado que estava muito fora do real. Isso gera incertezas no mercado, né? Então, as ações de uma empresa, quando não se sabe o que está acontecendo com ela, o que aconteceu, quais são os valores perdidos em corrupção durante esse tempo, incerteza, isso tende a afastar investidores. Então, esses dois fatores foram os principais fatores relacionados a uma queda brusca no valor de mercado da Petrobras e no valor, na perda das ações da Petrobras. A partir disso, por questões ideológicas e também por questão de governo, né, que o governo na época era do PT, por questões ideológicas, que a mídia ela tem uma lógica neoliberal e defende firmemente interesses internacionais, a mídia ela começou a atacar o PT, dizendo que o PT tinha quebrado a Petrobras, mostrando reportagem todo dia, o Jornal Nacional, 1, 2 horas, falando basicamente da Petrobras e dos esquemas de corrupção da Petrobras, praticamente o Jornal Nacional inteiro. Isso gerou um alarde para a população e uma percepção da população de que realmente a Petrobras estava rumo a quebrar devido à corrupção gerada nesses últimos anos. O que não era verdade e que nos vídeos anteriores e no início desse vídeo a gente demonstrou por que realmente a Petrobras ela perdeu o valor de mercado de forma tão abrupta e tão rápida. Então, a partir disso, criou-se na cabeça da população uma lógica que a empresa pública ela não serve. Que uma empresa do tamanho da Petrobras ela não se comporta administrada pelo Estado, que o Estado não deve intervir em empresas. E foi isso que foi incutido na cabeça da população por muito e muito tempo. Assim que o Michel Temer assumiu, então, ele começou a tomar ações neoliberais, nomeou o Pedro Parente para a administração da Petrobras, para presidente da Petrobras. A partir disso, então, o Pedro Parente ele criou um plano de desinvestimento da Petrobras, vendeu diversas áreas de petróleo, vendeu empresas internacionais que a Petrobras ela estava se internacionalizando, poços de petróleo, vendeu sondas, vendeu navios, vendeu gasoduto, um gasoduto que a produção, a construção de um gasoduto, ele normalmente, para quem já estudou logística, sabe-se que o gasoduto
ele é caro na hora de você fazer ele, mas depois que você faz ele, a administração dele não é tão cara assim. Os recursos que você precisa de fazer para manutenção, eles não são tão caros. Então a Petrobras ela vendeu esse gasoduto da região sudeste, que foi um dos gasodutos mais caros que ela tinha, a preços irrisórios, preços muito baixos, em muito pouco tempo. A empresa, que é uma empresa canadense, que adquiriu esses gasodutos, ele já vai começar a obter apenas lucro, porque os recursos investidos por ela vão ser muito baixos, a compra foi por um valor muito baixo, e a empresa, a partir daí, vai obter só lucro com o transporte desses produtos da Petrobras no gasoduto. Então, em tese, boa parte do que foi vendido pelo Pedro Parente, a Petrobras está pagando para vender. A Petrobras ela fez um investimento para ter aquele produto ou aquele gasoduto, por exemplo, ou aquela plataforma, vende-se isso a um preço muito mais baixo do que o valor investido pela Petrobras inicialmente, e aí depois a Petrobras ainda vai ter que pagar para prestar, para ter essa prestação de serviço. Então é uma lógica de desinvestimento muito estranha. Assim. Se vocês puderem pesquisar, deem uma olhada aí na internet, joguem no Google aí, para vocês verem que teve partes da Petrobras, equipamentos da Petrobras que foram vendidos por 1/10 do valor de investimento da Petrobras no período que ele foi construído. Então é algo assim, é uma situação que chega a beirar o absurdo. Então ele fez todo esse desinvestimento, dizendo que a Petrobras estava muito endividada e que ele tinha que fazer caixa na Petrobras. E aí foi vendendo. Vendeu muitos equipamentos, deixou de optar pela prioridade da Petrobras em muitas jazidas do pré-sal que seriam bastante lucrativas para a Petrobras. Então ele foi deixando e foi fazendo uma política de desinvestimento para agradar investidores. Além disso, tanto ele quanto o Michel Temer, né, eles tomaram ações totalmente voltadas para o mercado internacional em detrimento dos interesses da população brasileira. Né? Depois disso, eles criaram também, logo que eles entraram no governo, eles acabaram com a regra da partilha, né, que boa parte dos recursos iriam para o governo federal e aí já passou a não ir mais. 100% da jazida de petróleo poderia ser concedida para empresas estrangeiras, sem necessidade dessa empresa repassar nenhuma quantidade de petróleo produzido para o Brasil, né? O que já impacta bastante na questão dos investimentos de educação e saúde, né, que estavam previstos na lei de partilha e nas regras da lei do pré-sal. Depois disso, eles criaram todo um conjunto de ações para que as empresas internacionais pudessem comprar boa parte do pré-sal, inclusive com a Petrobras e o seu conselho de administração formado por pessoas indicadas pelo Pedro Parente, que normalmente estão ligados às empresas internacionais, no caso a Shell, a Exxon, vários representantes do nosso conselho da Petrobras hoje, eles são representantes também, ou eram representantes antes de entrar no conselho da Petrobras, de empresas estrangeiras do mercado de petróleo. Isso é uma coisa meio estranha e chega a beirar um antiético, né? Como é que você chama alguém de uma empresa estrangeira, concorrente da sua, para participar do conselho que vai definir as ações mais importantes da empresa, que é uma empresa estatal? Isso fica um pouco estranho. E aí a gente vê que, a partir disso, boa parte das ações que são tomadas pela Petrobras, elas são tomadas mais para beneficiar as empresas estrangeiras do mercado de petróleo do que para beneficiar a própria Petrobras. Né? Ainda no governo do Michel Temer, ele aprovou uma MP no ano passado, que é a MP do absurdo, na minha opinião. Ele isentou essas empresas que vão explorar o pré-sal de pagar diversos impostos governamentais que vão gerar na faixa de uma perda de arrecadação por parte do governo de mais ou menos 40 bilhões de reais por ano. Até 2040, isso tende a gerar uma perda para o Estado Nacional, uma perda para a gente de arrecadação de impostos de mais ou menos 1 trilhão de reais. Olha que absurdo! E isso passou pelo nosso Congresso Nacional, formado por pessoas também ligadas sempre ao empresariado, que recebe lobby dessas empresas internacionais, não defendendo os interesses brasileiros, porque isso é um absurdo.
passou pelo Senado também. Então, assim, é uma situação que a gente está entregando todas as nossas riquezas para o mercado externo, para as empresas estrangeiras, e ainda, além de entregar esses recursos todos do pré-sal para as empresas estrangeiras, a gente ainda está tirando deles a obrigação de pagar impostos, que era o único resultado que a gente poderia ter deles explorando o nosso petróleo. Isso é quase uma situação de pirataria dos recursos nacionais, sabe? Isso é um absurdo o que está sendo feito com as riquezas brasileiras relacionadas ao pré-sal. É um absurdo que a política do governo Michel Temer tem feito com essa MP aí, e essa MP ela tem que ser revista o mais rápido possível, porque com o Estado tendo dificuldade de pagar professores, de investir em educação, com a saúde do jeito que está, a gente abrir mão de 40 bilhões anuais para favorecer apenas empresas exploradoras de petróleo estrangeiras, para mim isso foge da lógica de qualquer país assim do mundo, de um país civilizado e de um país que tem uma população que observa o processo político e que cobra dos políticos ações que beneficiam o país e a sociedade daquele país. Então, vamos trabalhar aí junto com a população para esclarecer a população, para a população entenda o que isso significa na vida prática dele, para que comece a cobrar dos políticos e para que veja nas eleições quem é que está a favor do Brasil e quem é que está contra o Brasil. Então, não satisfeito em entregar o nosso petróleo e isentar essas empresas que vão explorar o nosso petróleo, entregue quase de graça para elas, de pagar imposto para o Brasil, né? O governo Michel Temer, juntamente com Pedro Parente, ainda criaram uma política nova dos combustíveis no Brasil. Essa política nova, ela fazia o quê? Ela pegava os combustíveis do Brasil, igualava o preço desse combustível ao mercado internacional, que normalmente é administrado em dólar, e voltava com o preço dos combustíveis para a população brasileira no valor do preço em dólar, né, de acordo com o valor do barril do petróleo em dólar. Então, assim, esse aspecto ele será melhor detalhado no próximo vídeo, né? A gente vai detalhar ele melhor para que vocês entendam qual a política, essa nova política do Pedro Parente e do Michel Temer. Mas, assim, o que a gente viu como resultado foi a greve dos caminhoneiros, a gasolina ela subindo mais de 56% em poucos meses, o diesel subindo mais de 50% também em poucos meses, e a gente estourou aí na greve dos caminhoneiros. Então a gente vai detalhar mais essa política, nova política de preços do petróleo, no próximo vídeo, para que vocês entendam melhor que além disso tudo que foi feito, o governo ainda quer que a gente pague a conta por um combustível muito mais caro do que a gente deveria estar pagando. Então, se inscrevam no nosso canal no YouTube, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar.